Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai trazer um tema que é bem bacana, todo mundo gosta de comentar, todo mundo gosta de se envolver, que é política, eleição. Tá tudo muito tranquilo, né? Eleição quase não foi apertada, Lula levando com quase 2% aí de vantagem no segundo turno, um pouco mais de 2 milhões de votos de diferença só. E fora isso, o noticiário aí rolando com pessoal ainda se manifestando nas ruas, quem a gente queria que se manifestasse ainda não se manifestou, no caso do presidente Bolsonaro. Então, trouxemos todo esse pessoal aí para poder repercutir um pouquinho aí sobre essas eleições. Trazendo aqui por ordem alfabética de quem chega, né? O Jean de Itajaí, que aceitou o nosso convite aí, vai falar com a gente ainda no mês de novembro. Tudo bom, Jean? Beleza, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando com vocês aí e aprendendo mais um pouquinho, né? É isso aí. Alessandro, minha parceira de firma aí, Navegantes, que aceitou o convite, que trabalhou também aí na parte do primeiro turno no nosso podcast aí, veio ajudar também no segundo turno. Tudo certo, Alessandra? Só liga o microfone. O problema é que a gente está na sala e daí eu escuto ele. Mas muito boa tarde a todos. Vamos ver se a gente consegue fazer uma análise aí do que foi esse segundo turno e o que a gente consegue olhar para os próximos meses, né? No que tange aos investimentos e o posicionamento dos RPPS aí depois da eleição, novo presidente, retorno do Lula depois de tanto tempo para o terceiro mandato. O que será? Esse é o grande problema da gente estar na mesma sala, né? Acaba dando microfonia muito fácil aqui. Trazendo também o Rilen Rocha, do RPPS de Itaú, Rio Grande do Norte. Tudo certo, Rilen? Tudo em paz, tudo... Quer dizer, tudo caminhando para procurar a paz, né? Agora, a chamada aqui por ordem alfabética me lembrou o tempo de escola, que eu sempre era os últimos. Eu sei como é que é isso. Chega na letra R, é um problema, né, cara? É um problema. Mas tá bom, a Alessandra aqui do lado aqui tá tranquilo, né? Na hora de fazer o ditado, era a primeira da fila, na hora de não sei o que, era a primeira, entendeu? Isso é um problema. Aí tu é assim, o boi de piranha, entendeu? Vai ser assim, né? E tal. Aí quando chegava no R, tu já tava safo. Sim, é verdade, é verdade. Porque isso aí deixa eu cortar bem rapidinho o assunto. Quem fez isso aí no livro Sócrates, no livro Banquete de Platão. Ele deixa os filósofos todos falarem, e depois ele pega um compilado de tudo, ó. Aí tem essa vantagem, viu? Que beleza! Então, pessoal, para a gente começar aí, qual que é a visão de vocês em cima dessa eleição que foi definida aos 45 do segundo tempo, né, que com 98%, se não me engano, de urnas apuradas, é que conseguiram cantar a vitória, né? Antes disso, estava tudo numa apreensão. Como é que vocês veem tudo isso que aconteceu e que se desenrolou ao longo do dia de ontem, que vem passando para o dia de hoje? Quem quiser começar. Muito bom, então. Alessandra, pode ligar o microfone e pode começar. Bem, pessoal, é difícil da gente analisar, né? Ontem foi uma das eleições mais acirradas, mais difíceis que a nossa democracia brasileira já ouviu, né? De uma certa forma. Foi uma disputa bem complicada, né? A gente já teve um primeiro turno que foi difícil. Os dois postulantes já vinham há algum tempo, né, figurando as primeiras posições nas pesquisas, né? Se confirmou no primeiro turno, né? A gente viu um congresso diferente, né? O Lula ganhou já no primeiro turno, né, a primeira posição, já vinha aí despontando como um possível ganhador do pleito, mas Bolsonaro recuperou muito, tanto que as pesquisas, né, como a gente viu, foi muito questionada, número de os percentuais que foram antes e os depois foram bem diferentes, mas a gente tem que pensar que existe o trabalho, né, da militância, o trabalho do pessoal que vai atrás, olha, a gente precisa correr, então há uma mudança sim
nas pesquisas não dá para demonizar também dessa maneira. Ontem o resultado já era esperado, né? Eu vejo que há duas posições bem interessantes. Houve um trabalho muito forte por parte da campanha do Lula. Sabia que não ia ser fácil, que havia um trabalho muito grande também por parte da campanha de Bolsonaro. Porém, né, a organização da campanha de Lula foi mais vitoriosa, na minha opinião, até porque o Bolsonaro deixou quicando algumas coisas muito complicadas na última semana, perdeu a cabeça em algumas situações que fez com que ele perdesse horário, né, de TV e tal. Isso faz diferença na corrida, no final de corrida de qualquer eleição, e não seria aqui, nesse caso, diferente. É complicado a gente falar da eleição e o que se espera para os próximos meses, né? Mas, falando ali na área de investimentos, né, que a gente trabalha mais diretamente, eu acho que a gente vai ter pelo menos uns 2 meses aí espero um pouco mais tranquilos, pelo menos aqui no Brasil, porque já se tem uma definição de quem será o postulante, né, da presidência no ano que vem. A gente já consegue traçar uma linha, até porque foram 2 mandatos do Lula, então você já sabe mais ou menos como é o governo dele, como que ele trabalha, se ele vai se adaptar à nova realidade, porque o Brasil que ele pegou no primeiro mandato e no segundo é totalmente diferente do Brasil que Bolsonaro está entregando para ele, né? Seja pela administração, seja por tudo que passou, né? Já tivemos pandemia, tivemos várias variáveis que modificaram muito o Brasil. Hoje a gente vive aí lá fora uma tensão, recessão, uma incerteza, aqui dentro também. Espero que agora a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade. O que vai acontecer é difícil da gente afirmar, mas eu acho que a gente pode ter um pouco mais de paz, pelo menos um pouco mais de certeza. Hoje se esperava um mercado muito mais volátil, muito mais nervoso, com uma queda acentuada, né? Eu vi muito na semana passada, toma cuidado porque na semana que vem vai ser, se Lula ganhar, vai cair horrores. Havia quem dizia que ia cair 10%, 15%. Eu acho que existe um pouco aí de torcida para que a coisa fosse ruim mesmo, mas não é o caso, né? A gente viu o trabalho, por mais que as estatais estejam caindo, estejam em, né, uma desvalorização forte, os setores que foram apontados como Lula como sendo os seus prioritários tiveram um crescimento muito grande, fez com que a Bolsa virasse, né, ainda pela manhã. Eu não sei como que ela está neste momento. Subiu 1,31. 1,31. 1,31 de subida. Então, assim, né, de uma queda uma queda de até 10%, você ter o último dia do mês aí, 1,31. Se a gente olhar o mês de outubro, a gente vai ficar com o Ibovespa em torno de 5%. Não é os 9 que a gente chegou a namorar, né, na quinzena, mas isso faz com que a gente tenha pelo menos uma certeza que o mercado não reagiu tão mal como a gente esperava. Vocês concordam, meninos? Concordo, Alessandra, concordo, e até eu acho que a maior preocupação que o mercado está trazendo e colocando um pouco no preço é como que vai ser esse novo governo, né? Principalmente o receio quanto à questão fiscal. Eu acho que é o que mais assusta o mercado. A gente lembra bem que o candidato eleito, ele prometeu, por exemplo, uma das medidas, a isenção de imposto de renda de até R$5.000, né? Outra situação, a continuidade do Auxílio Brasil de R$600. Mas ambos não estão previstos no orçamento. Então está se discutindo agora, o mercado começando a olhar como que ele vai conseguir encaixar isso dentro do orçamento, né, e realmente aplicar essas políticas que ele adotou. Mas uma das coisas que já está bem certa é que ele, independente do ministro da Economia que vai assumir, ele já assumiu um compromisso que ele não vai cumprir o teto do gasto público, né? Isso. E isso preocupa muito de como que vai ser justamente essa ruptura, né,
condicionante econômica adotada já há alguns anos aqui no Brasil. Então, o mercado, estranhamente, né, até corroborando o que a Alessandra comentou, realmente o mercado antecipava que iria cair muito, acabou não caindo quanto se esperava, né? O dólar, que deveria subir, caiu, né? E então, Petrobras caindo 10%, Banco do Brasil caindo 4%, 5%, e B3 subindo quase 6%, 7%. Então, assim, tem muitos opostos, né? Acho que a Alessandra foi correta em dizer, a gente vai ter um período de volatilidade, né, até a definição da equipe econômica. Eu acho que a gente vai ficar aí algumas semanas nesse sobe e desce, e acho que a postura do RPPS agora é realmente aquele esperar, né? O não fazer nada já é fazer muita coisa, né? A gente evitar de fazer compras aí desnecessárias ou fazer vendas que vão afetar a nossa carteira no longo prazo, né? Não sei o que os colegas acham também. O assunto de teto, a questão do teto das despesas do governo aqui me parece um assombro, num período aqui curto, até mesmo no início do governo, porque ele vai enfrentar um Congresso de início com uma oposição veemente, forte, e ele, como o Jean enfatizou há pouco, disposto a não cumprir o teto de gasto dentro daquilo que ele já vem falando, no debate, em algumas entrevistas, programas de governo. Nesse sentido aí, algumas questões que cobrem o RPPS, o não fazer nada é muito importante justamente nesse sentido para nós, pelo menos, nos guiarmos por um vácuo, porque quando se dizia que a bolsa ia cair, a bolsa se manteve aí, sobe um pouco, então não dá nem para sinalizar se nós vamos... A renda fixa estava bom, aí de repente agora o que é que a gente faz? Vai apostar na queda de renda fixa antes de cair? É um período de vigilância para aguardar, até para sinalizar as próximas políticas de investimento. A gente já finalizou aqui, até pela questão do prazo, mas o teto das despesas do orçamento público é o que pode preocupar, na minha visão aqui, o início do governo, principalmente a relação com o Congresso. Inicialmente, como o governo vai se comportar com o Congresso na pauta econômica e como iniciar isso. O Rilen, até acrescentando o que o amigo comentou, surgiu algumas matérias também dizendo a preocupação quanto à questão da interferência do governo no Banco Central, né? Mas como nós temos já essa definição dessa separação, via a portaria que deu autonomia para o Banco Central, né? E até há pouco também se pesquisou que o Lula já teve conversas há um tempo atrás e vamos dizer, amigável com o presidente do Banco Central hoje, né? Então, sabendo também que o presidente do Banco Central ainda vai ficar por mais 2 anos, né? A gente não enxerga, por exemplo, essa alteração da política monetária, né? De elevação de juros, redução dos juros. O que mais afeta mesmo é essa preocupação com o teto do gasto público mesmo, né? Como o amigo comentou. A parte fiscal é a que mais é temível, né? Tanto que a preocupação é exatamente pelas falas que o Lula falou, seja ela de revogar a reforma da Previdência, seja ela revogar a reforma trabalhista, né? Mas isso, se vocês lembram desta parte um pouco mais radical, foi muito mais falada na primeira fase das eleições, no primeiro turno. Tanto que a gente viu um tom diferenciado no segundo turno da campanha, até pela entrada de alguns expoentes, né, alguns apoiadores, né? A gente teve entrada de Simone Tebet, teve entrada de alguns apoiadores de primeiro turno. Nesta toada, você vê que o Lula não falou mais sobre essas interferências um pouco mais incisivas, seja na mudança da política monetária, seja na mudança do teto dos gastos. Penso eu que ao sinalizar, por exemplo, Meirelles como um possível ministro, seja da Fazenda, né, que eles tendem a mudar o nome, mas seja no planejamento, lembre que com o Meirelles foi na gestão dele que foi criado o teto dos gastos. Então, se você sinalizar que essa pessoa pode ser um ministro,
né, ou do planejamento ou da fazenda, duas pastas muito importantes e diretamente relacionadas, não acredito que ele vá explodir da forma como foi o teto dos gastos. Se a gente for analisar, não já jogaram para o lixo o teto dos gastos nesse ano, né? A gente, né, tu falas do orçamento, né, Jean, mas o orçamento não está fechado. Tem 2 meses aí até o final do ano. O orçamento de 2023 não está definido, né? Como a gente estava falando numa outra live antes, hoje, se você for olhar, os R$600 do auxílio não está previsto no orçamento de 2023. O aumento citado de R$1.400 para salário mínimo não está no orçamento de 2023. Ou seja, isso foi um jogado fora, porque, na verdade, de efetivo não existe. Então, há um rumor de que o governo de transição, que deve acontecer amanhã e que, pelo que eu ouvi, quem deve fazer esse trabalho não deve ser o Lula e sim o Alckmin, eles possam fazer esse ajuste com relação. Esse orçamento do ano que vem já vai ser definido agora com propostas do novo governo, ou fica do jeito que está, e daí você vai ter um ano de ajuste aí para saber como que vai ser feito. Mas que a toada e o fiscal vai ficar muito, muito latente ainda nesses primeiros meses, até que se defina quem vai ser os postulantes, né, aos principais cargos dos principais ministérios, até porque há uma tendência de mudança, a gente vai ter que se adaptar bem. Pessoal, trazendo aqui mais uma informação aqui que estava tentando colher ao longo da noite de ontem para cá, né? Que a gente vê direto ali que Lula e Bolsonaro tiveram uma diferença bem pequena, né? Quase 2%. Eu dei uma segregada ali dos votantes entre os que estavam com votos brancos, nulos, as abstenções. Deu no seguinte resultado, considerando esse pessoal todo como uma grande massa, né? Lula teria 38,58% dos votos contra 37,20% de Bolsonaro, né? 38,58% contra 37,20%. Abstenções, brancos e nulos deu 24,22%. Vocês acham que o Brasil está rachado em 3 grandes blocos por aqui? Ou vocês acham que essa massa de brancos, nulos e abstenções aí pode dar uma outra sinalização? Existiram outros personagens lá no primeiro turno que se apresentaram até com certas proposições. O Ciro, por exemplo, fez campanha há 4 anos. Todo mundo conhecia o programa de governo do Ciro, por exemplo. Simone Tebet, quando entrou, ela ali no debate, nos primeiros debates, ela começou a crescer. Uma postura equilibrada, uma postura com mais responsabilidade, inclusive nos seus próprios termos. Então, nós temos mais figuras, mas além dessas figuras que nós tínhamos no campo político, nos debates, nós tínhamos 2 figuras centrais que ofuscavam qualquer outras. Então, em que pese o quantitativo de votos nulos, brancos, as abstenções, nós temos um Brasil, ainda acredito que dividido em 2, porque a omissão no direito de decidir, ela é muito perigosa. A eleição ela foi decidida, se nós virmos numa concepção do todo, naquela massa, nós deixamos de considerar aí brancos, nulos e as abstenções que, se tivessem decidido, se tivessem votado, teriam talvez mudado o contexto da eleição, inclusive no primeiro turno. Acho que esse era um discurso do Ciro. Então, eu não acredito que estejamos divididos em 3. Nós estamos... Porque nós tivemos opções para fazer esse cenário, essa escolha no primeiro turno, e a massa, o grupo todo não fez essa opção. Centralizou. Quem decide e quem se manifesta, quem tomou a decisão, sinalizou no primeiro e no segundo turno
as suas opções. E eu acho que nós falávamos no início sobre, acho que foi a Alessandra, né? Falava no início, acho que antes de nós entrarmos aqui, que é preciso baixar a guarda de quem vai para a oposição, baixar a guarda de quem vai assumir o governo, porque nós temos um país que não vai se sustentar mais com esse radicalismo. Não. Nós estamos divididos, não é só politicamente, nós estamos divididos dentro das igrejas, nós estamos divididos dentro da escola, estamos divididos dentro do trabalho. Então há um Brasil a pacificar. Acredito que nossa divisão é nos dois grupos políticos que se destacaram nessa eleição. Eu certamente estou errado, mas eu tenho seguido aí, aguardando vocês aí para eu compreender melhor. A princípio, eu vou seguir o voto do relator aí que comentou que estamos rachados só em 2 e não em 3. Dado até que o número total de abstenções brancos e nulos nos 2 turnos girou perto de 38 milhões ali, né? Mas vamos aguardar ali os economistas aqui para se manifestarem, por favor, aí. Então tá, eu acredito, sabe, pessoal, posso estar também completamente errado, né? Mas dando a minha humilde opinião, eu acredito que o Brasil pode sim estar dividido em 3, viu? Não talvez com o percentual de brancos e nulos que possa representar realmente a população que está descrente nessa questão política, mas a gente tem muito aquela pessoa que acho que na primeira eleição do Bolsonaro, votou no Bolsonaro justamente por uma questão de disruptura de como que era a política nacional, né? Essas questões de negociação e acordos e tudo mais, e ele ganhou com base nisso também, né? E o eleitor depois viu que, na verdade, ele acabou tendo que ceder ao Centrão, teve que ceder cargos e tudo mais. Então, acredito sim que tem a parte da população que não votou no Lula por toda a situação histórica no Brasil, aí depois do período Lula, né, também na questão da Dilma ali, que a gente herdou uma inflação que quando ela saiu estava uma inflação galopante, né, nós estávamos com um desemprego também muito grande, muito alto, né, e com o Bolsonaro, o radicalismo dele, né, acho que o Bolsonaro perdeu um pouco também pelo que ele falava, né, ele assustava muito, né? Ele não era muito previsível, que é o que o Lula agora defende, a previsibilidade, né? Mas ele não era previsível. A gente lembra, acho que foi ano passado, que ele disse que queria intervir na Petrobras. Num dia, a Petrobras foi lá e caiu quase 10%, carregou junto o Banco do Brasil, quase 9%. Então, acho que tem um eleitor que não votou no Lula por causa disso e também não votou no Bolsonaro por causa dessa situação. Mas, de verdade, a tendência, como o Rian comentou, essa questão dos dois lados é muito perigosa, é muito chato isso. Tem uma colega, amiga pessoal, que até colocou no Instagram dela a seguinte mensagem: olha, eu tinha uma pessoa muito querida da minha família que veio perguntar em quem eu votei. Só que, claro, eu não disse em quem eu votei, só dei pistas, né? E essa pessoa disse, então tá bom, eu não quero mais contato contigo. Né? Então a gente está num radicalismo muito grande, né? Ou você é A ou você é B, né? E na verdade agora eu acho que talvez nesse ponto a gente possa nós todos concordarmos, né? O presidente que ganhou agora, ele é o presidente do Brasil, né? A gente tem que torcer para que ele faça um bom trabalho e realmente possa, acho que nessa figura o Lula sai bem na frente do Bolsonaro porque ele tem realmente um tom um pouco mais apaziguador, tanto nacionalmente como internacionalmente. A gente já vê quantos e no Congresso. Exatamente. Quantos que já entraram em contato com Lula, dando boa sorte, né, o pessoal de fora, né? Então a gente acredita que realmente possa ser um tom mais apaziguador, porque realmente essa divisão que está tendo no Brasil está muito preocupante, né? Bem, eu penso da seguinte maneira, a gente só chegou nessa polarização, concordo, Jean, eu acho que nós temos 3. A gente tem os que foram para a direita, a gente foi os que são mais esquerda e a gente foi nos desalentos, né? Tem muito brasileiro que não quis participar desse pleito.
por motivos óbvios, entendeu? Ou porque não se identifica com um, ou porque não se identifica com outro. Hoje a gente chegou num patamar, e eu falo com sinceridade, que para mim foi uma das piores eleições para presidente. Eu acho que em todas as outras eu tinha uma convicção. É esse que eu vou votar. É esta a visão que eu tenho. Eu tive a oportunidade de, no primeiro turno, escolher a pessoa que eu achei mais próxima da minha visão de pensamento para com o Brasil. Esses dois postulantes, para mim, não deveriam estar nem figurando na primeira e na segunda colocação. O presidente eleito só está eleito porque ele conseguiu uma brecha judicial para ele ser candidato e ser apto a receber votos, e foi proporcionado pela pessoa que perdeu. Né? Bolsonaro perdeu, mas Bolsonaro não pode reclamar que o Lula estava no pleito, porque ele assim permitiu, porque ele era o presidente. E a gente sabe muito bem que as coisas andaram nesses últimos anos, e essa eleição é resultado exatamente das ações do atual presidente, porque um alimenta o outro. Essa é a minha opinião. E assim, Lula não voltaria se não tivesse tido a oportunidade. Né? Você sabe muito bem que hoje o bolsonarismo e o lulismo, a gente não precisa mais disso, entendeu? Como tu mesmo diz, Jean, a partir do momento em que, numa discussão de 5 pessoas numa família, a gente tenha uma acirrada discussão em que as pessoas se ofendem, se machucam, por 2 pessoas que não estão nem aí para você. Não estão de conta para pagar, não estão preocupados se tu tem boleto, não estão preocupados se tu tem casa, não estão preocupados se tu tem emprego, entendeu? Estão preocupados. Quanto que eu vou liberar de fundo partidário? Quanto que eu vou liberar de orçamento secreto? Eu gostaria que um de vocês aqui, que trabalha com entidade, com autarquia, ou seja, fundação, se você consegue comprar uma borracha de forma oculta. Não, você não pode. E a administração pública, ela é tanto no governo federal, municipal, estadual, autarquia, é a mesma. Só que o grande problema é quando você acha que eu tenho mais direito do que o próximo. Esse é o grande problema. Aí você começou a colocar na pesquisa, em eleições, em discussão de bar, em discussão de coisas que são direitos pétreos do Brasil. Direito à alimentação, direito à religião, direito à crença, direito à diversidade. A gente não pode mudar uma eleição ou uma constituição de uma hora para outra. Foi apelativo. Se apelou para coisas que não precisavam. Não se entrou em nenhuma discussão. O que eu vou fazer com a educação? Quantas vagas eu vou conseguir nas escolas? O que eu vou fazer para melhorar o ensino nesses 2 anos que essas crianças ficaram sem escola? Porque uma coisa é quem tem um notebook, quem tem um tablet, quem tem celular, quem consegue acessar a internet, mas essa não é a realidade desse país. Vamos combinar que não é a realidade desse país. Então, assim, foi-se feito neste próprio governo. Se eliminou o imposto de pagamento de jet ski, alguém já pensou que poderia ter sido feito isso com o leite? Não. Então, assim, há uma diferença muito grande. Eu acho que a política, ela tem que ser feita diferente. Nós perdemos o foco. Não foi feito, não foi discutido propostas, não foi melhorias da população, aonde que vai o dinheiro investido, e sim desculpas e defesas. Porque se a gente for olhar, os 2 lados são iguais. São só lados opostos da mesma moeda. E com pensar no Brasil mesmo, pensar em como a gente vai sair desse buraco, são poucas as pessoas que estão aí. O governo Bolsonaro não pensou, porque ele fez campanha de 2018 até agora. Ele vai acabar agora de fazer a campanha. Entendeu? Talvez comece outra já, né? Mas talvez exatamente. Exatamente.
pasmem, e o que eu acho que a gente precisa realmente passar uma linha, e eu acho que não sei se o Lula vai ser um bom governo, se não vai ser uma prova de que ele vai pegar um governo, um país totalmente diferente. Então, vamos ver se as coligações, os ajustes, as parcerias que ele venha fazer traga alguma melhoria para o nosso país, porque ele não está bem. Então, assim, tem muita coisa para se fazer. E eu acho que quando você termina a eleição, 2 horas depois, alguém posta no Facebook e Instagram que vai impedir o impeachment do atual presidente que acabou de eleger, que nem tomou posse, né? Você não permitir que as pessoas andem. Hoje a gente tem aqui na região, em Santa Catarina, nós moramos aqui bem do lado da 101, está tudo travado, gente. Pessoa que não consegue pegar um ônibus, que não consegue chegar em algum lugar, porque mimimi de eleição, porque não aceitou uma eleição. Isso é uma coisa que a gente precisa evoluir. E tão cedo a gente não termina isso. Então, o que se espera? O Rafa falou em percentual, se estamos em 3. Quase isso, porque 60 milhões votaram no Lula, 58 milhões votaram no Bolsonaro, isso votos válidos, e que, segundo o Rafa, ali são algo em torno de 38 milhões que ficou em abstenção, estamos em 3. E muitos desses que votaram ou em Bolsonaro ou em Lula não queriam votar em nenhum dos dois. Só não quiseram anular o voto. Então, a gente pode ter, sim, um país bem dividido, bem dividido. Então, não adianta a gente achar que 50% da população quis, 50% não quis. Eu acho que não é bem por aí. A gente tem muita coisa para melhorar e o estrago está feito. Né? Vamos 50%, ver o que vem. 49% aí, né, que é a votação do Bolsonaro, mais os 38 milhões, né? Nós temos portanto, nós temos um Brasil que o atual, aliás, o próximo governo, né, o governo do Lula, a partir de janeiro, ele vai pegar uma oposição consolidada, legitimada por 58 milhões de votos, mas 38 milhões de brasileiros que decidiram não decidir. Acho que é o pior, né? Lavar as mãos e não dar sua opinião, eu acho que é o pior. A gente não pode não escolher certo, né? Mas você tem que fazer a sua escolha. Se amanhã ou depois a gente se arrepender, pelo menos a gente tentou. Né? Eu acho que Bolsonaro teve uma excelente oportunidade no início do mandato, a gente estava falando isso na reunião do comitê hoje à tarde, ele tinha a faca, o queijo, a mesinha, estava tudo na mão dele. Ele optou a fazer esse governo. Não foi ninguém que não faltou conselho. Né? Então, ele optou por seguir esse rumo e o resultado foi esse. Né? Então, não sei quando que ele vai reconhecer, né, a derrota, mas uma hora ele vai ter que fazer. Bom, pessoal, trazendo aqui mais um comentário que foi colocado aqui no chat, o Ademar colocou aqui, desde a redemocratização existe a polarização, o que preocupa agora é a volta de uma turma disposta a se vingar. Será que esse pessoal, será que essa polarização já não começou já desde a campanha da primeira eleição para o Bolsonaro? Eu acho que até ela começou já na época da Dilma com o Aécio, né? Se eu estou enganado, mas acho que ali já começou um extremo, porque a gente viu que na época, salvo engano, acho que a diferença também entre os dois ficou na casa de 3%, né? Me ajudem a lembrar, mas acho que foi nisso, né? E que nessa ficou em 2% a diferença, mas desde lá já começou essa polarização, né? E só veio aumentar. Eu acredito que o Bolsonaro ele se elegeu justamente batendo de frente com toda essa questão do governo petista, né? E aí acaba levando esse lado da oposição, né? Não sei o que os colegas pensam diferente. Só para complementar aqui, a Dilma versus Aécio deu 51,64% contra 48,36%. Então foi meio apertado ali. 41, Foi 51 a 48.
Sim. Foi depois dessa, digamos assim, a primeira mais disputada. Eu lembro porque acompanhei diretamente essa campanha e já estava, né? Eu tenho um cunho, eu não tenho por que negar, né? Eu tinha votado no Aécio, queria que a Dilma saísse de todas as formas, achei que ela não seria reeleita e até o apagar ali né, no finalzinho da eleição, quando há aquela descarrega, né, os votos das regiões mais antigas, em que a Dilma fez a volta, né, a virada. Né, como o Bolsonaro, né, aconteceu ali, tanto no primeiro e no segundo turno, em torno ali de 70% das vagas, né, das urnas apuradas, houve a virada. Até pela característica aqui, né, das regiões em que o lado direito tende a ser um pouco mais forte. Mas a gente tem um país muito dividido desde então. E o que acontece? Eu acho que não foi bem no governo da Dilma, tá? No governo da Dilma, a gente teve aí uma participação bem interessante, né, nas ruas para tirar ela através do impeachment, né? Porque via ela uma ameaça, né? E tal, seja por pedalada, seja por âncora fiscal, tanto que só surgiu o teto dos gastos depois disso, né? Depois do impeachment da Dilma. Então, assim, há uma mudança muito grande. Agora, aí sim, daí quando há uma entrada da eleição para Bolsonaro e Haddad, para que você tivesse uma distinção entre o azul e o vermelho, se criou o bom contra o mal, como se não tiver bem, não tem bom no azul, não tem bom no vermelho. Entendeu? Desculpas que se encontrou para criar o certo e o errado. Eu acho que eleitor não tem que torcer, eleitor tem que analisar e tem que votar. E o que aconteceu aqui no Brasil e o que estava acontecendo e que espero que a gente consiga pacificar isso nos próximos anos, hoje viu uma corrida, né? Uma torcida de campeonato, quem que vai ganhar, quem que vai ter mais pontos, quem que vai fazer mais coisa, ou que fez menos coisas, ou que roubou menos, ou que roubou mais. Então, eu acho que o que irritou muito, e que me irritou muito nesses últimos períodos de campanha, era as pessoas perderem empatia, respeito, consideração, achar que a pessoa é analfabeta, ridícula, isso lá o que for, por região ou ideologia ou pensar. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido, que não é bem assim. Não é porque eu discordo da opinião de alguém que eu automaticamente me transfiguro. Eu não sou camaleão para uma de cor conforme o cenário, então eu acho que a gente tem que ter uma opinião certa. A partir do momento que a gente conseguir saber exatamente o que você quer, é mais fácil de cobrar. O problema é que o brasileiro não sabe. Ele torce pelos seus... Nisso aí, Ali, que você comentou agora, né, sobre o brasileiro torcer, tem um fenômeno que eu mesmo denominei como cientista político, que eu não sou, né, de que é a futebolização da nossa política. O gente tinha comentado que desde o período entre a Dilma e o Aécio, né, isso foi em 2014, isso lá, em 2014, eu mesmo tinha notado isso, de que as pessoas estavam começando a torcer, dado algum evento, alguma fala de um ou de outro, e começou a pegar aquilo como se fosse seu time de futebol. Você começar a torcer para ele e não pode ter nada menos do que a vitória, e o teu adversário não pode falar mal do que você escolheu. E isso a gente começou a ver realmente essa futebolização, como eu comentei, onde te permite agora você não conseguir ter uma conversa razoável, familiar, para discutir sobre políticas, para discutir sobre ideias, né? Então, só para passar um pouco mais disso aí para vocês. E nós tivemos um fenômeno que ele passou a ser cada vez mais crescente, principalmente na política, que é o crescimento das redes sociais, a participação das redes sociais no debate político. De 2010 para cá, cada vez mais, as redes sociais elas foram tendo uma participação maior, mais decisiva, até chegarmos
a uma eleição em que o seu feedback nas redes sociais, o seu capital, chegava a determinar em algum parâmetro o seu capital político. Teve agora na reta final do segundo turno uma entrevista do Lula no Flow, algo assim, um podcast, e em seguida Bolsonaro foi. Aí Lula quebrou um recorde de 1 milhão, alguma coisa assim, e Bolsonaro quebrou o recorde do recorde, e isso para demonstrar rapidamente como as redes sociais elas adentraram no cenário político de uma forma que foi engajando, envolvendo muito mais participantes. Aquele debate que se limitava ao horário político tradicional do rádio, da TV, ao debate do comício, lá na cidade, lá as articulações dos partidos nos estados, nós fomos ganhando uma nova forma de fazer política. E talvez a nossa composição social não estivesse tão, eu não diria preparada, mas foi pega muito de surpresa para todo mundo participar da política, no momento em que a própria internet, que nós passamos a discutir na seara legal, etc., a questão de a internet não é terra sem lei, tá? Então todo mundo passou a ser dono da sua própria voz, como tem de ser, num ambiente que, à medida que as redes sociais ganhavam destaque, também ganhava destaque as polarizações, e isso foi dando aso à polarização cresce, o radicalismo cresce. Eu concordo com quando nós falamos no início desse assunto, que sempre houve polarização, é verdade, sempre houve polarização desde que o mundo é mundo, a gente vai se organizando e reorganizando pelas polarizações. Fato é que, nos últimos anos, à medida em que se avançavam as polarizações, avançavam-se também os radicalismos. Então, não vejo problema na polarização, vejo problema no radicalismo, em que eu, por exemplo, eu fui vereador, então eu fui ferroado pela política, eu sou viciado, portanto, e eu chegava havia momentos na sessão, por exemplo, que a gente não conversava devido ao embate, mas terminou a sessão, a gente conversava, tentava articular uma questão ou outra, às vezes não tinha clima realmente, mas a polarização ela é sadia. A reeleição e a não reeleição é um sistema inteligente de polarização. Eu obrigo a que vocês escolham. Vocês podem até querer continuar, mas vocês vão precisar ir lá e continuar. Aí eu boto um freio, no caso da reeleição. Então, a polarização do sistema político brasileiro, ele existe. Se é uma polarização em 2 pontas, em 3 pontas, em 5 pontas, o ideal é que, como nós temos um país com muitos partidos políticos, a polarização se distribuísse nesses partidos. Ocorre que, já entrando em outra vertente, os partidos políticos, eles se tornaram partidos para agregar fundo partidário. Então, nós não temos partidos com proposição. De aluguel. Nós temos um sistema político de partido de aluguel, que hoje a legislação ela sofre para frear isso, uma cláusula de barreira, por exemplo, agora nessas eleições de 2022, o Solidariedade não atingiu a cláusula de barreira, vai precisar se fundir já com o PROS. A gente já cria um outro partido que está sendo criado única e exclusivamente para burlar, eu não diria burlar, né, mas para modificar a sua forma de existir. Então, nós temos uma polarização. A polarização é sadia, a polarização é necessária. A gente faz reunião do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimento, e nós temos as discussões. Agora, o que nós passamos a vivenciar é que essa polarização veio acompanhada de um radicalismo. Esse radicalismo, pouco a pouco, foi ascendendo, e eu não estou falando aqui exclusivamente só da política. Eu estou falando que, agora eu estou pegando um gancho para dizer que as redes sociais, elas foram ajudando, foram nos empoderando a abrir a sua opinião, a apresentar essa opinião, a construir a opinião, a insistir na opinião, e a insistir, eu vou insistindo, e de repente nós ficamos num radicalismo, numa polarização radicalizada, quando nós poderíamos ter um contexto de polarização dialética. Eu divirjo de você,
mas ao final eu construo com você. Isso se acabou. Na política, se acabou. Eu não sei até que ponto, né? A gente seguiria assim. Mas é interessante fazer essa reconstrução a partir daquilo, só para finalizar, eu sou muito tagarela, mas só para finalizar aqui, no início nós falávamos, a pergunta foi alguma coisa de polarização e ao final eu vi que foi comentado a questão de voltar e se vingar. Pronto, é onde a gente pode construir uma polarização radical. E agora a gente precisa seguir com uma polarização dialética. Mas não é para que essa polarização dialética ela dê sustentabilidade ao governo. Não, nós estamos... Eu penso que existe algo além do governo. São as instituições que permanecem. Nós temos agora, por exemplo, nosso foco, por exemplo, é regime próprio de previdência. No governo Lula foi onde mais se expandiu o regime próprio de previdência. No início do governo Bolsonaro, até isso não tem nada a ver, não. Estou nas maluquices aqui. No governo Bolsonaro, com a emenda 103, a gente proíbe, não se faz mais regime próprio de previdência. Aí o Lula vai voltar, aí vai pegar as contas do governo e nós vamos voltar a constituir novos regimes próprios de previdência. Então, a polarização é necessária, mas agora é preciso dialogar, ver como o Congresso vai... O Congresso, hoje, tem um papel importantíssimo no debate do diálogo ou no debate do radicalismo. Então, esse novo Congresso é um Congresso tido como mais conservador, né? Tem uma eleição mais conservadora, o que não é problema. O problema é que, dentro desse conservadorismo, o Congresso consiga dialogar com as pautas sociais, não importando se progressista, se conservador, mas que dentro do abraço de sua propositura consiga dialogar com as divergências, né? Nós estamos desaprendendo a dialogar com os diferentes. Esse é o problema nosso. Se me permite, tu falaste uma coisa que é perfeita, na minha opinião. A gente veio do momento em que nós tínhamos a possibilidade de discutir, fazer política, como a gente dizia antigamente, né? Já temos cabelinhos brancos. Fazer política era você conversar com um, conversar com outro, com o teu opositor, com as pessoas que você tinha na região ou na cidade, que seja. E se discutia, se divergia e se chegava a alguma conclusão. Como tu mesmo diz, depois da conversa finalizada, ninguém se ofendia, né? Como diz o Possamay, a redemocratização, ela criou a polarização e há o medo da vingança, né? Claro que há o medo de se vingar. Será que o governo Lula vai ser um governo que vai bater na direita, que vai atrás, vai ser uma caça de bruxas? A gente vive uma caça de bruxas há muito tempo, entendeu? Eu acho que o grande problema de tudo é que eu sou de um período em que, para você falar ou expor a sua opinião, expor opinião não é divulgar mentira. Esse é o grande problema que a gente tem que separar. Eu posso ter a minha opinião, mas a minha opinião não pode ser galgada ou tendo como base uma mentira. Então, assim, disseminar mentira, pavor, medo, né? Um constrangimento de que o fulano vai fazer isso, o fulano vai fazer aquilo, sabendo que a gente não tem como isso acontecer, é o que tirou a gente do patamar. Porque discussão e divergir com relação a determinados itens, normal, eu acho que tem que ter auxílio, o outro acha que tem que gerar emprego, um acha que tem que investir em educação, outro acha que tem que investir em saúde, mas quando a pauta é o poder e o bem-estar público, ok. O problema é que nós vivemos nos últimos anos o quê? Defesa do político, porque um roubou menos, outro roubou mais, um desviou menos, outro desviou mais, e enquanto isso,
corta-se recursos da educação, corta-se recursos da saúde, corta-se investimento, manda dinheiro para orçamento secreto, manda dinheiro para fundo partidário. Ter polarização não é um problema. Os Estados Unidos são 2 partidos, praticamente, democrata e republicano. Vivem numa democracia sem tamanho, entendeu? Você ter opiniões antagônicas é uma coisa. Agora, você criar fatos para desmoralizar um ou desmoralizar o outro, porque é aquilo que a gente diz, não é sujando o coleguinha que você fica limpo. Não é assim que as coisas funcionam. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo à frente com relação à modernização desse país. O país só vai ser melhor, a gente só vai ter condições de ser respeitado lá fora a partir do momento em que não faça isso. Mudou de governo, o que era Auxílio Brasil volta a ser Bolsa Família, o que era não sei o quê, volta a não sei mais o quê, porque todo mundo tem que ser doninho de alguma coisa. O que falta no Brasil é o planejamento de longo prazo. A gente precisa parar de, a cada governo, limpa tudo e começa tudo de novo. Não é assim, a gente pode construir um prédio de vários andares, um de cada vez, e cada um tem um nome. E eu acho que todos podem contribuir com o Brasil, todos vão contribuir com o Brasil, né? Espero que pela primeira vez o Lula dê um mínimo de leve em consideração o país que ele recebeu do Fernando Henrique Cardoso, que foi muito bem organizado, foi, né, trazido um novo país através das medidas de uma moeda forte, das agências regulatórias e tal. Esse país que a gente tem hoje é um país que está sendo desconstruído. A gente já nem sabe mais o que é certo, o que é errado, se pode isso, se não pode aquilo, porque banalizou-se as instituições, a justiça, né, os direitos. Então, eu acho que cada um tem que pensar um pouquinho melhor no próprio país, né? E rasgar o enredo e vamos todo mundo, né, no mesmo caminho. Eu acho que só assim para a gente conseguir ter um Brasil melhor. Pelo menos é o que eu penso. E é uma construção muito lenta, né? Aí, quando nós vamos adentrando num caminho, e quando a gente percebe que o caminho já é um risco, esse retorno, ou essa mudança de direção, ela já não é tão rápida. Nós não vamos, penso que daqui a 4 anos, a eleição vai ser uma eleição lá com 4 excelentes programas de governo, em que se discute lá o custeio da Previdência Social no Brasil. 4 programas claros em que nós vamos discutir educação em tempo integral, ou alguma coisa nesse sentido, ou tabela SUS. Tabela SUS, estavam discutindo recentemente com alguns secretários de saúde, um exame de endoscopia que aqui na região percorre cerca de R$300, a tabela SUS paga R$5. Então, nós não temos um programa de governo que discuta financiamento SUS. Qual é o problema do SUS? Um dos, né, por exemplo, a falta de assistência. Onde é que a gente encontra assistente? No médico, mas não tem médico, não tem empresa privada que queira vir participar para aumentar. Então, não existe o debate mais forte no financiamento da saúde pública, o financiamento da Previdência. Aí nós temos como consequência, que é nosso tema, por exemplo, financiamento de Previdência Pública, reformas previdenciárias que são cada vez mais pesadas para o servidor, para o contribuinte, para o próprio ente público, mas não se discute ali uma nova forma de financiamento. Nós pegamos o modelo previdenciário que temos e endossamos as medidas dentro desse modelo. Aí é o que nos falta repensar, enquanto sociedade organizada que discutir nessas reformas, se essas reformas são para seguir o mesmo modelo de financiamento, por exemplo, para criar um novo modelo que dê possibilidade de se criar novas oportunidades. Porque nós fizemos reformas, se nós olharmos, nós fizemos reforma previdenciária, no caso, nós fizemos reforma 2001, 3, 5, pausou um pouco, depois 19, e são reformas daqui a pouco,
nesse sentido, nós vamos chegar com uma alíquota, por exemplo, de 15, 16, porque nós não temos uma outra forma de discutir reforma de previdência, por exemplo. Então, o caminho é lento. O caminho é lento para pacificação, para rediscutir polarização, o caminho é lento para rediscutir formas de se reformar. A gente discute, por exemplo, no Congresso Nacional, vem reforma tributária, vem. Mas a reforma que a gente sabe, quando chega no Congresso uma reforma, são reformas dentro do mesmo modelo, que às vezes impede de que novas sugestões, principalmente na questão do financiamento, traga uma nova visão. Portanto, para finalizar essa minha questão, o que preocupa é a lentidão com a qual a sociedade... E não é a lentidão do Brasil. É a lentidão social, faz parte do contexto social. A sociedade é lenta na sua movimentação, no seu modo de pensar e de agir. A política é um reflexo disso, né? Então, só para trazer aqui, né, já que tinhas comentado que existe essa lentidão social, né, essa polarização também pode ter sido um reflexo disso, né, no sentido de que a polarização te permite apenas olhar para um ou para outro, para poucas opções, dado que a gente teve um primeiro turno com mais de meia dúzia de candidatos, né, que poderiam eventualmente entrar para o segundo turno e a população preferiu manter entre o Lula e o Bolsonaro, né, como os dois expoentes maiores para poder chegar no segundo turno. Tanto que os dois juntos ali somavam mais de 90% de todos os votos que se tinha ali, né? Então, realmente, essa mudança social, realmente, ela é muito lenta a ponto de você começar a pensar, como eu digo, botando aspas aqui, né? Você começar a votar não em quem você acha que tenha ideias, mas qual que é o cavalo vencedor, né? Porque o brasileiro, eu sinto isso, de que o brasileiro, ele pensa em quem que está ganhando, ou quem que são os dois melhores que estão lá nas pesquisas. Então eu vou votar nesses aí, porque se eu for votar no terceiro, no quarto colocado, ele não tem muita chance, ele não entra. Então eu penso que o brasileiro ainda acaba olhando muito para isso e não muito para as ideias. Não consegue debater muito essas ideias e vai olhando só para os resultados de pesquisa, quem são os melhores colocados, então eu vou nesses aí. Minhas opções acabam se restringindo a 2 ou 3 no máximo ali. Então, vamos lá. Eu acho que essa é um dos maiores problemas mesmo, entendeu? É você deixar de ser eleitor e ser torcedor. Quando você coloca, com todo respeito, minha opinião particular, não se sinta ofendido quem admira, quem é Bolsonaro para ser mito. Né? A gente for analisar, a gente cria ídolos e mitos do nada, entendeu? Político não tem que ser adorado. Político, ele está lá para nos servir. O político, o presidente, o governador, o vereador, o prefeito, é tão servidor público como nós que estamos aqui conversando. Eles são tão servidores públicos quanto nós. Eles são tão devedores de obrigações e de obrigações como nós. Ele não é um ser diferenciado, que ele possui um sangue diferente ou que ele tem habilidades diferentes. Ele é o mesmo que nós. Então, não adianta endeusar, seja endeusar alguém da esquerda ou seja endeusar alguém da direita. Esse é o grande problema que nós temos. Se você for para uma economia um pouco mais evoluída, você vai ver que a pessoa, ela vota na convicção. Se nós temos 2 turnos aqui no Brasil, a gente deveria usar isso, usar a inteligência e a cabeça para pensar na seguinte maneira: quem está mais próximo da minha ideologia? É nessa pessoa que você vai votar, nos seus valores, nas suas culturas, nas suas crenças, é naquilo que você acredita. Se você fala hoje, se a gente vê o WhatsApp, que seja qual for a rede social, a pauta é: a pessoa tem que ser honesta, de família, que não sei o quê, barará, barará, barará. Vai administrar bem? Vai deixar de roubar porque ele cuida da família? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar qual é a ideologia,
qual é o plano de governo, o que vai fazer. Ah, não, porque quando está eleito ele muda. E por que muda? Porque alguém deixou mudar. Ou concorda? Não fiscaliza, ninguém lembra em quem votou em vereador, em quem votou em deputado, em quem votou em senador. Teve o quê? 20 e poucos dias? Pergunta para alguém que você conhece, para quem que ele votou para vereador, para deputado federal. Para quem que ele votou para senador? Ele não lembra. Entendeu? Aí você cria toda uma estratégia que você não sabe quem que vai... A pessoa que você vota para fiscalizar, você nem sabe quem que é. Então, o Brasil está numa situação, eu acho que numa crise existencial, em que a gente precisa resolver o que é importante, elencar as importâncias no país. Né? A gente tem que saber o que é importante mesmo para esse país. A gente se dá por conta que nós temos dificuldades, que existe uma massa enorme que está passando fome, gente. Fome. É porque nós vivemos e nós somos pessoas que são privilegiadas, que a gente não está passando fome, mas essa não é a realidade do país. Não é a realidade de muita gente. Quem vive, e a gente, como ordenador de algumas despesas, sabe que tem muita gente que recebe menos do que um salário mínimo, 1.212. Pasmem, você consegue viver com isso? Não. Então, assim, é muito fácil você puxar a brasa para o seu assado, para o que é importante para você, o que é importante para a tua família, né? Isso a gente vai subindo para a esfera municipal, estadual e federal. Hoje o país, ele não pensa, a gente tem uma estrutura totalmente errada, você arrecada no municipal e vai para o federal, esse dinheiro nunca volta, para voltar tem que ter toda uma artimanha com deputado, com senador, com não sei o quê, com não sei o quê. É muita burocracia, a gente tinha que simplificar. Quanto mais complicado, mais difícil de ser observado todas as falcatruas que são feitas nesse país. Iluda-se que agora a gente não está tendo nenhum tipo de desvio. Iludam-se quem faz isso tudo. A gente tem que focar e saber o que você quer. Que país que nós queremos no futuro? Um país em que as pessoas não respeitam mais ninguém? Eu acho que essa eu acho que é um dos grandes ensinamentos dessa eleição. Ou a gente muda o foco, ou a gente vai viver naquele looping, entendeu? Vai ser Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula. E um monte de pessoas que têm ideias interessantes que ficaram nas bordas. E a gente só focou num canto. Fazer um paralelo aqui, talvez, Alessandra, trazendo para o futebolês aí, né? A gente tem que parar de ser... Se quer torcer, torce para Flamengo, Corinthians, Vasco, que é o meu caso, não estou muito bem com moral para falar isso, né? Mas torce para um time, torce para alguma... Né? São Paulo. Agora, São Paulo. Só que agora nós vamos chegar na Copa do Mundo, né? Então é torcer para o Brasil agora, né? Torcer para que o Brasil dê certo, né? E não ficar jogando para que o outro time se machuque, o jogador se machuque ou faça uma jogada errada, tome um gol, né? Mas torcer para que realmente, nesse caso, o Brasil, como no caso da Copa do Mundo, realmente todos os torcedores possam se juntar e a gente realmente construir um país melhor, né? Assim esperamos, né? Tem uma alusão que é bem interessante. Meu marido é jornalista, ele gosta de usar muito isso. As escolas de samba, seja ela do Rio, São Paulo, tal, antes de você ter o enredo do ano, várias pessoas escrevem, né? Tem vários sambistas que fazem o seu enredo, que escolhem, né, no ano que vem. Quando a escola de samba, ela escolhe o enredo, esse é o enredo do Jean, que vai ser o enredo da nossa escola de samba em 2023. O meu enredo eu rasgo, o Hillen rasga o dele, o Rafa rasga o enredo dele. Porque o que nós vamos cantar? Nós vamos cantar um enredo do Jean. Eu acho que o Brasil tem que começar a rasgar os seus enredos e cantar um enredo que tá para o ano que vem. Se eu gosto ou não gosto, se vai dar certo, se não vai dar certo, a gente tem que começar, deixar de ser torcida, como tu mesmo disse,
para não torcer para que o outro se ferre, que o cara se machuque, que ele quebre o braço, que ele não faça o gol, ou que ele vai ser expulso. A gente tem que pensar que esse barco que nós entramos agora e que a gente vai partir em 2023, estamos todo mundo junto. Se ele afundar, a gente afunda junto. Eu acho que eu quero, pelo menos, ter uma visão boa. Pegar e olhar para um céu azul, né? Ter uma viagem tranquila. Não estou querendo ter tempestade todos os dias e uma surpresa ao acordar, que é o que a gente tem vivido. Perfeito. Então, rapaz, aqui vamos lá. Vamos nós aqui nos comentários. A Audrey queria entrar aqui conosco, ela teve uma demanda pessoal aí, não pôde vir conosco aqui, falando que não conseguiu entrar para fazer parte desse bate-papo aqui de alto nível. Agradecer aí o pessoal que entrou aí, que deu boa noite aí, que estava interagindo com a gente, né? O Ademar, ele tinha comentado aqui, mais uma coisa que eu queria passar para vocês, entrando um pouco entre como é que é a polarização, o radicalismo. Ele fez o seguinte comentário, cadê? Aqui. O Bolsonaro sempre teve o STF contra qualquer ação do governo. Vocês acham que isso é parte do populismo, do radicalismo, da polarização que se teve? Ou isso aí foi um pouco mais das mídias que a gente foi se utilizando e foi se criando essa narrativa? Só para jogar essa bomba para vocês aí. Se virem agora. Eu vou falar aqui, porque de repente eu passo logo a bomba e explodo na mão de outra aí, né? Mas, ó, eu penso que, na minha falha memória, nos grandes debates do país que envolveram agentes políticos, o STF, nessa perspectiva aí, agiu sempre de uma forma que nós poderíamos analisar como oposição. Por exemplo, eu me recordo quando o Supremo Tribunal Federal julgava a ação direta de inconstitucionalidade do mensalão, onde PT preso, tesoureiro do PT preso, presidente do PT preso, etc. E tal. Então, o STF era oposição a Lula. O STF era o terror do governo Lula. Agora o STF é o terror do governo Bolsonaro. Não penso que seja o STF o grande problema dos governos brasileiros. É preciso, em razão da questão de se falar do judiciário, talvez nossa discussão seja em relação ao ativismo judicial. Até onde uma decisão judicial ela é condicionamento judicial, até onde ela circula como um discurso político dentro de uma sentença judicial, por exemplo. Mas não penso que seja o STF. Acho que nós temos mais um discurso populista que vai se fixando, e aí já se usou em esquerda e já se usou em direita. O STF é o terror de todas as gestões. Então, aí o que é que nós vamos fazer então? O STF está acabando com o STF acabou com o governo PT. O STF agora acabou com o governo Lula, ou com o governo Bolsonaro, né? Aí vai acabar de novo com o governo PT, depois vai acabar de novo com o governo Bolsonaro. Aí nós vamos propor o quê? O fim do STF? Não, nós temos que trazer a discussão em relação ao judicial, se há um ativismo judicial e se esse ativismo judicial, até onde ele percorre. Mas para dizer que o Bolsonaro sempre teve o Supremo Tribunal contra, qual a diferença faz? O que foi que o STF... vou pegar aqui uma discussão que foi bem evidente, que o STF foi contra Bolsonaro. Questão de governadores contra presidente, se pode ou não pode barrar. Então, o que o STF é contra? Porque o STF mandou fazer... Não, o governo, ele segue, ele caminha. As questões de governo vão seguindo lá. Financiamento de saúde pública, financiamento da Previdência Pública. Essas questões... Nós vimos o STF intervir quando o assunto era eminentemente, por exemplo, financiamento de saúde pública. Quando o assunto era educação, quando o assunto era infraestrutura. O Tarcísio foi eleito agora governador de São Paulo, era ministro da infraestrutura. Eu não parei para observar esse dado, não é um dado meu, é um dado que eu vi em uma das propagandas
eleitorais que o Tarcísio na infraestrutura tinha alguma coisa de licitações superfaturadas, não sei o quê. Aí é um debate que vai para a sua seara. Agora dizer que o STF foi lá e impediu o Tarcísio de fazer as estradas. O STF não impede ninguém de governar. O Poder Judiciário não impede. A discussão não é essa. Eu fico com a ideia de que é uma ideia populista que foi ficando, e dela se apoderou esquerda, se apoderou direita, e se apoderou, portanto, quem estava no poder para fazer esse discurso. Eu acho que eu penso que seja mais uma ideia populista do que uma ideia de efetivamente, de que o Poder Judiciário atrapalha a gestão, atrapalha o governo, está atrapalhando o Judiciário, não deixou o governo trabalhar, não deixou o Lula governar, não deixou o Bolsonaro governar. É mais ou menos o que tenho pensado. Uma pergunta aí. Quem que faz as leis que o Judiciário julga ou cumpre, ou se faz cumprir? O Judiciário não faz lei. Vocês concordam que o Judiciário apenas a cumpre? Se nós temos um regramento, uma legislação complicada, dúbia e cheia de particularidades, ela é criada e ela é desenvolvida no legislativo. Quem legisla são as duas câmaras que nós temos, né? Ou seja, Câmara de Deputados, Senado, ou nas outras esferas, Câmara Federal, estadual ou vereadores. São eles que legislam, são eles que criam lei, são eles que permitem. Se a gente não tem mais a prisão em segunda instância, em primeira instância, quem definiu isso? Foi o Judiciário? Não. O Judiciário cumpre. O Judiciário tem que cumprir aquilo que o Legislativo fez de lei. Ele não cria lei. Então, assim, é muito fácil você colocar. Então, há uma brecha quando dizem, então você tem que cumprir a lei na íntegra. Mas existe quando você analisa a dita da lei, você usa ela a seu favor. Mas se ela abre a brecha para que você tenha a opinião ou a análise do legislador, é porque você deixou. Entendeu? Se você for uma lei, se a gente for analisar, a gente tem uma lei, uma Constituição, aí você tem a PEC da PEC, a PEC da PEC, a lei da lei, né? E aí você vai tendo que você não sabe o que é mais, o que vale, se vale a lei X, se vale a lei Y, se vale não sei o quê. Então, esse é o grande problema. Aí sim, eu acredito que o Judiciário vai usar de acordo com o que está ali. Ele não pode inventar o que está na lei. Concorda? Então, aí parte para a análise e a opinião de cada um deles. Eu acho que é assim, eu penso desta forma, cria-se, né, os pré-julgados e assim vai, e a gente tem aí um regramento que não é a real. Porque o pau que bate em Chico no Brasil não é o mesmo pau que bate em Francisco. Então, a gente sabe que a mesma lei ela pode ser utilizada para o Rafa de um jeito, para o de outro. Então, esse é o grande problema. Nós temos qual é a lei que você pega, que ela está inteirinha de cabo a rabo, que ela não tenha nenhuma emenda, não tem um texto não sei o quê, não teve uma mudança que foi ajustada de acordo e o bel prazer do legislativo. Hoje, um grande rombo do Brasil chama-se orçamento secreto. Foi criado no Judiciário? Não, foi criado no Legislativo. Então, assim, cada um coloque, né, o nome nos seus devidos bois. E cada um deveria assumir as suas responsabilidades. Hoje nós vivemos um país em que você cria uma nuvem de fumaça para esconder tudo aquilo que está acontecendo. Quando a gente descobre, já é muito tarde. Então, assim, tem que parar de criar os causadores, né, os culpados.
Se cada um olhasse para o seu umbigo e dissesse, isso aqui é culpa minha, fui eu que fiz, seria melhor. Mas nesse Brasil todo mundo é santo, entendeu? E o povo que paga a conta, que aceita o que está sendo dito, e que depois, meu filho, quem come lagosta, quem come bem, não somos nós, né? Que ficamos discutindo uma possível compra de picanha. É só pensar por aí. Sabe, complementando, sabe, pessoal, talvez eu vou dar uma minha humilde opinião de uma forma até um pouco polêmica, mas é da forma que eu penso. Eu acho que a gente está vivendo no país, já de alguns anos para cá, uma insegurança jurídica, né? Onde nós temos a separação dos 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Eu penso que há sim uma certa, não de forma tão ampla, mas há sim uma interferência de um poder em outro, né? Vou trazer, por exemplo, a própria situação que na qual tirou o Lula, né, que estava preso, mudou a jurisdição do juiz e, na verdade, passou a ficar, vamos dizer, apto a disputar a eleição. Ele não foi descondenado, né? Ele foi descondenado, na verdade. Então, fica essa dúvida. Não foi inocentado. O próprio pessoal que, na verdade, o Brasil recebe recursos de fora, né? Então, por exemplo, tem fundos de lá fora que investem especificamente em mercados emergentes. Então, nós somos um mercado emergente, a princípio. Então, quando o investidor olha para a gente, ele olha para esse aspecto jurídico e analisa, tá, mas aí, pode ou não pode? Né? É permitido ou não é? Vou trazer um caso mais recente até, por exemplo, por meio de propostas do Legislativo, houve a proposta da base dos enfermeiros, né? Que foi amplamente votada e quem decidiu? Legislativo. E houve uma interferência do Judiciário na tomada de decisão, tendo um aspecto econômico, e na verdade eu acredito que o STF não... Um economista falando de juridiquês, né? Mas a minha humilde opinião, é uma ilegalidade. O Legislativo, ao tomar a decisão de criar esse teto, criou uma ilegalidade? Não. Então, deveria ter sido respeitada a ideia do Legislativo. O Judiciário só deveria intervir se houvesse uma ilegalidade, né? Então, na minha humilde opinião, acho que sim, há, em alguns pontos, essa certa interferência não somente do Judiciário no Executivo ou no Legislativo, mas em ambos os poderes, né? Bom, pessoal, primeiramente, pedir ao pessoal, quem puder ali, que está acompanhando a gente no YouTube, se quiser já compartilhar esse link aí para o pessoal, se inscrever no canal ali também, que isso ajuda bastante ali. Acabei de descobrir que tem que ter 100 inscritos para conseguir colocar o nome do YouTube com um nome decente para o canal, então, por favor, ajuda a gente aí. E queria agradecer a cada um de vocês aí que deram um sim de vocês aí e fizeram essa live seu que foi hoje, tá? O Healing, que a gente já fez a gravação já do nosso episódio, ele ia ao ar hoje, né? Mas em função desse episódio, desse fato, a gente resolveu trazer para cá hoje essa discussão, e o episódio do Healing vai para o ar na quinta-feira, junto com o seminário da Norprev, aproveitando o rapaz da casa, né? Já vai aproveitar lá do Rio Grande do Norte, para o pessoal do Rio Grande do Norte, né? Aproveitar um pouquinho. E também o Jean de Itajaí vai estar com a gente aí, mas no final do mês a gente vai estar trazendo junto com a Alessandra, a gente vai fazer um bate-papo entre os 2 RPPS aí, que são vizinhos, então vai ajudar bastante aí, vamos fazer esse bate-papo com todo mundo, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês, e até a próxima oportunidade, a gente vem aqui, seja por live, seja em episódio mesmo lá, nas plataformas de streaming, aqui também já vai, em seguida, o áudio dessa nossa live já vai para lá também. Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.